Olá, graça e paz seja contigo. E a palavra de vida para os nossos corações no dia de hoje está aqui no livro de Salmos, de número 119, no verso 49, que diz assim: Lembra da promessa que o Senhor fez na sua palavra ao seu servo. Ela tem sido o meu consolo e a minha esperança. Aqui o salmista ele vem pedindo para que o Senhor se lembre da promessa que havia feito para ele. Porque é a promessa de Deus que lhe serve de consolo em meio às aflições que ele está enfrentando ali naquele momento. Mas aí vem algo na nossa mente, vem uma indagação na nossa mente. Lembra-te, Senhor, será que Deus ele se esquece de algo que nos promete? Com certeza não. Aqui quando fala assim, olha, lembra-te, Senhor, das promessas que fizestes ao teu servo, aqui o salmista ele está reivindicando junto ao Senhor algo que lhe foi prometido. Ele está falando, Senhor, lembra, o Senhor prometeu. O Senhor disse que faria. E quantos de nós, ao longo da nossa vida, recebemos promessas do Senhor? E às vezes nós ficamos assim, olha, como o salmista, achando, que Deus ele se esqueceu. Mas Deus ele não se esquece. Deus ele vai lembrar-se. Ou Deus ele vai responder, ou Deus ele vai cumprir no exato momento. Olha só o que diz a palavra do Senhor para os nossos corações no dia de hoje. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 40, fala que, conta aqui, aqui um pequeno trecho da história de José. Todos nós conhecemos a história desse jovem. Ele foi ali vendido pelos seus irmãos, e ele chega ali na casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo aquilo que ele fazia dava certo, tudo era bem sucedido, porque Deus estava ali com José, e Deus ele tinha um propósito na vida dele. Ele não foi levado ali por acaso. Deus ele já tinha um propósito ali para a vida de José. Mas a Bíblia vai dizer que em um dado momento, a esposa ali de Potifar, ela se apaixona por José. E José, imediatamente, ele foge ali daquela mulher. E José diz algo poderoso. Ele diz assim, olha, porventura pecaria eu contra o Senhor? José ali não estava colocando em teste a sua masculinidade, mas era a sua espiritualidade. A sua espiritualidade, o seu amor a Deus estava acima dos seus desejos da carne. E José então ele foge. E diante daquela situação, José ele acaba ali na prisão. Mas a palavra de Deus também diz que quando ele estava na prisão, Deus estava com ele o tempo todo. E ali o chefe ele achou mercê diante ali de José. Ele viu que José era um rapaz diferente. E quando José estava ali, dentro ali daquela prisão, aconteceu algo extraordinário. 2 homens também são lançados ali. E eles eram serviçais do rei. E a palavra de Deus diz que que numa determinada noite eles tiveram um sonho. E José então interpreta o sonho. E tudo se cumpre de acordo com o que ele havia dito. Mas quando aquele copeiro ali, ele é restituído ao seu serviço no palácio, José diz para ele assim, olha, lá no capítulo 40, versículo 23, não se esqueça de mim quando saíres daqui. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gente, mas José havia acabado de falar com ele, não se esqueça de mim. Ele vai saindo da prisão e ele acaba se esquecendo de
José. Parecia até que ele tinha algum problema de amnésia. Mas não se tratava disso, tratava-se do propósito do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que 2 anos depois ocorre um fato ali no palácio. Quer dizer que José ficou mais 2 anos esquecido ali na prisão. E ali numa determinada noite o faraó ele tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho. E olha só que poderoso. Aí de repente aquele copeiro que não se lembrava de José, de repente veio à sua memória que quando eles estavam lá na prisão, José havia interpretado o seu sonho. Olha que poderoso, olha como que Deus ele trabalha. Deus não permitiu que o copeiro se lembrasse de José assim que ele saiu ali da prisão. Mas Deus fez com que o copeiro se lembrasse de José no momento certo. E ali, quando aqueles magos não conseguem interpretar os sonhos, eles vão até ali, naquele lugar, até o cárcere, tira José dali daquele lugar. E eles barbeiam José e trocam as suas vestes e levam José até diante ali do faraó. E ali, quando o faraó conta para ele o sonho, José fala com ele: olha, Deus dará a resposta favorável. Aleluia. Deus é quem vai dar a interpretação. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento ali, José interpreta o sonho de Faraó. E Faraó pergunta: onde iremos encontrar uma pessoa assim, tão sábia, a ponto de administrar bem os tesouros, para que nós não venhamos passar por este momento de fome? E a Bíblia vai dizer que ali Faraó, ele olha para José e o coloca como governador do Egito. O coloca como administrador do tesouro ali do Egito. Veja que Deus se lembrou de José no momento certo. Se há 2 anos atrás aquele copeiro tivesse lembrado de José, José seria só mais um serviçal no palácio. Mas como ele foi, Deus lembrou de José no momento certo. Ele saiu da prisão para tornar-se governador do Egito, para assumir um cargo que nem existia na época, cargo de governador. E ali Deus ele cria um cargo para poder exaltar José e salvar o seu povo. Quando nós continuamos lendo aqui a história, a gente vê que todo o Egito e todas aquelas terras ao redor, elas passam por um longo período de fome. E aonde o povo de Deus encontrou comida? Justamente lá no Egito, onde José estava. É assim que Deus ele faz nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que Deus ele se esqueceu. Nós achamos que Deus ele prometeu e ele se esqueceu. Deus ele não se esquece. No momento certo, aleluia, o cumprimento da palavra dele virá sobre a sua vida. No momento certo, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Não somente creia que Deus, ele nunca se esquece das suas promessas. Amém? Vamos orar neste momento? Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra tão maravilhosa. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque dia após dia o Senhor tem falado ao nosso coração palavras poderosas. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo zelo que o Senhor tem para conosco. Nós não somos merecedores, Pai, mas todos os dias a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançam. Meu Deus, que no dia de hoje nós que esperamos e confiamos em Ti, nós que já recebemos muitas promessas do Senhor, Pai, que no dia de hoje que nós possamos sim, Pai querido, esperar pacientemente e confiantemente no Senhor, porque no tempo certo o Senhor, Pai querido, dará a conhecer o cumprimento das Tuas promessas, a resposta
da oração. Senhor Deus, que essa pessoa no dia de hoje, que ela possa manter o seu consolo em suas promessas, em suas palavras. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, ó Pai, até a consumação dos séculos. Meu Deus, que nós possamos ficar guardado nas Tuas palavras, porque o Senhor não é homem e nem filho do homem para mentir, para prometer e não cumprir. No exercício de fé, possamos, Pai querido, continuar crendo que o Senhor tem o poder de solucionar todas as questões, de abrir portas onde não tem portas. Meu Deus, cuida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai querido, essa é a nossa oração no dia de hoje. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Deus, Ele cumpre as suas promessas e Ele cumpre no tempo certo. A nós que possamos aguardar o cumprimento, orando, adorando, louvando e confiando no Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.